E aí, nerds, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre Homem de Ferro, Duras Realidades, parte 1. Bom, pessoal, eu me chamo Lucas e sejam muito bem-vindos ao Nerd do Universo. E hoje eu vou estar dando continuidade àquela série do Homem de Ferro que eu estou fazendo. Eu vou falar sobre esse quadrinho aqui, que é o Duras Realidades, parte 1. Ele foi lançado lá em julho de 2019 e esse aqui é o volume 4. Então seria bem interessante se você visse os volumes anteriores. Então para isso, vou estar deixando os vídeos anteriores bem aqui aparecendo no card, beleza? Então, clica aqui primeiro, para depois você vir ver isso aqui. De primeiro agora eu vou estar fazendo uma resenha e depois vou estar contando a história. Bom, como dito anteriormente, esse aqui é o volume 4, lançado em julho de 2019, ok? Aqui dentro a gente tem duas histórias, beleza? A primeira é Duas Realidades Parte 1, lançamento, que foi lançado originalmente em Tony Stark Iron Man 6, de janeiro de 2019. E a segunda história é Duras Realidades Parte 2, Fora de Controle, que foi originalmente lançado em Tony Stark Iron Man 7, de fevereiro de 2019. E bem aqui a gente tem novamente aquele textinho introdutório do início, e mais aquele outro texto introdutório. A gente tem capa variante bem aqui, ok? E aqui no final tem os próximos os lançamentos do mês daquela época e o próximo lançamento. Uma coisa muito legal dessa HQ, dessa edição, é que ela veio com um pôster aqui dentro dela, tá? Esse pôster você destaca da revista e gruda aí na parede do seu quarto. Eu basicamente vou deixar ele aqui para a revista ficar mais original, entre aspas, né? Mas eu vou deixar esse pôster aqui e não vou tirar ele. Mas bom, pessoal, essa HQ é muito legal porque ela vai iniciar um novo arco nessa fase do Homem de Ferro, que é a Duras Realidades. Esse quadro Duras Realidades, esse arco, ele tem um vilão que é o Controlador, beleza? Bom, aqui dentro dessa HQ, o Tony Stark, ele lança o projeto Escape, que era um projeto que ele já vinha desenvolvendo nas HQs anteriores. Basicamente, o Escape ele é um jogo, um videogame em realidade virtual criado pelo Tony Stark, na qual você tem skins de vilão e de herói, enfim. E é claro que o Tony Stark ia lançar esse jogo, essa nova invenção dele, e não ia ficar por isso mesmo, algum vilão ia fazer alguma coisa. E o Controlador, né, interfere nesse lançamento, faz muita coisa rolar lá. E a gente já estava vendo isso, que o Controlador estava mesmo tentando interferir na vida do Tony Stark. A gente viu nas edições anteriores a senhorita Bethany Cable, né, que é chefe de segurança da Stark, sendo controlada. A gente viu lá na primeira edição que o Fin Fang Foom estava sendo controlado por alguém também. E aqui vai tratar muito sobre o relacionamento também do Tony com a mãe dele, a mãe biológica, que é a Amanda Armstrong. Que o Tony não está dando atenção para a própria mãe dele, ele está muito preocupado com os projetos e os trabalhos. Vai retratar também sobre o relacionamento da Jocasta Pym e do Homem-Máquina, né? Que esse relacionamento estava se desenrolando lá desde das edições anteriores. Eu achei muito legal também, aqui tem bastante cenas de ação, de batalha, principalmente dentro do projeto Escape. É muito legal também você ver como o projeto Escape é em si, tipo, como seria um videogame criado pelo Tony Stark, como seria que um jogador seria banido desse jogo, como ele ia funcionar, como seriam as skins desse jogo, é muito legal mesmo. O final dessa HQ me deixou muito ansioso para ler o volume 5, que é a próxima edição. Ele é um final bem legalzinho, é bem legal o final, porque, pelo menos para mim, ele me deixou com vontade de ler o próximo volume. E bom, pessoal, foi isso. Agora eu vou estar contando a história dessa HQ, beleza? E sem mais enrolações, vamos para a história. A história começa mostrando a Amanda Armstrong, que é a mãe biológica do Tony Stark, conversando com o Mandy Bang sobre o fato do próprio filho dela, que é o Tony Stark, não tá dando muita atenção para ela. Em seguida, nós vemos como a população está lidando com o lançamento do Escape. A gente vê que tem muita gente ansiosa, inclusive filas nas lojas para garantir uma plataforma do Escape. Depois disso a gente vê o Homem de Ferro, a Vespa e o Rhodes dentro do Mantícora, que é aquele super carro tanque que ele usa, tentando evitar um assalto que estava acontecendo
a um caminhão lotado de interfaces do projeto Escape. E eles conseguem evitar esse assalto e derrotar os bandidos. Em seguida é mostrado como está dentro do Escape, como estão os jogadores, e é uma cena muito interessante porque a gente consegue ver como é o Escape por dentro. As pessoas usando skins de vilões, como a skin do M.O.D.O.K., outros usando skins de heróis, como os Vingadores da Costa Oeste. E aqui a gente vê um usuário que estava falando palavrão, e isso é errado. Então a placa-mãe, ela começa a dar uns comandos para ele não falar palavrão, diz para ele não falar palavrão, senão ele vai ser banido do jogo. E ele continua falando, e então vem meio que um super robô gigante e bane ele do jogo, desconecta ele, e depois esse usuário fica muito irritado com isso. Em seguida a gente vê a Jocasta Pin acordando. O problema é que ela está com pouca carga, ela não se recarregou direito. Aí a gente vê o Homem de Ferro indo na Torre Stark, e chegando lá, a mãe dele, que é a Amanda Armstrong, ela tenta conversar com ele para botar o assunto em dia, tentar se aproximar do próprio filho dela. Mas o Tony não dá muita atenção para ela e acaba entrando dentro do Escape para ver se estava tudo certo. E então por um leve momento a senhorita Bethany Cable é controlada pelo controlador, mas ela não sabe direito o que está acontecendo. Aí a gente vê a Amanda Armstrong meio que falando pro Andy Bang sobre o fato o próprio filho dela não estar dando atenção para ela. Então o Andy dá uma interface do Escape modificada para ela entrar dentro do Escape e falar com o Tony Stark lá dentro. E é isso que ela faz, ela entra dentro do Escape, só que ela entra lá, tenta falar com o Tony Stark, mas dá um problema lá dentro, porque aquele robô gigante que expulsa os jogadores, do nada é ativado, sem o Tony Stark ativar ele. O Tony Stark tenta cancelar, fazer aquele robô ir embora, mas ele não vai, mesmo o Tony Stark sendo o administrador número 1, o dono do Escape, aquele robô não obedece os comandos dele, inclusive ele bate no Tony Stark, e ele meio que dá um super dano na Amanda Armstrong. Porém, esse dano era para ficar só no jogo, não era para o jogador sentir. Mas a Amanda Armstrong, na vida real, começa a se contorcer e a ficar com muitas sequelas desse ataque que ela levou desse robô gigante. Em seguida, a gente vê aquele mesmo personagem lá do início que foi desconectado do Escape. E esse personagem, ele entra dentro do Escape de novo, a interface dele volta a funcionar. E lá dentro a gente vê o controlador dando uma oportunidade dele entrar pelas portas do fundo do Escape. É revelado então que o controlador, ele tá mandando muita gente que foi banida do jogo entrar de novo por essa porta dos fundos. É mostrado então novamente o Tony Stark dentro do Escape. E a gente vê que ele conseguiu fazer aquele robô gigante que bane as pessoas do jogo sumir de lá, e ele se desconecta do jogo. Mas quando ele volta para o mundo real, ele vê a sua mãe lá e ele fica muito agoniado, porque ele vê ela caída no chão e os funcionários dele revelam o que aconteceu. Em seguida é mostrado a Amanda Armstrong dentro do Escape. Ela foi transportada para outro lugar, e esse lugar estava cheio daqueles robozinhos que apareceram lá na primeira edição do Homem de Ferro, que eu contei para vocês. E é muito interessante uma cena, porque ela pega um porta-retrato e ela vê o Tony Stark, o Howard Stark e a Maria Stark dentro nesse porta-retrato. Ela vê uma foto do porta-retrato. E quando ela bota o porta-retrato no lugar de novo, o Tony Stark some, e quem fica no lugar do Tony Stark é o Arno Stark, dentro de meio que uma incubadora, digamos assim. Então surge aquele robô que expulsa as pessoas do jogo. E de dentro dele sai o Howard Stark, que era o pai adotivo do Homem de Ferro, do Tony Stark. E então, lá mesmo, surge a Maria Stark, que era a mãe adotiva do Homem de Ferro. E então, o Stark e pelo menos alguns funcionários da Stark Limitada estão preocupados com os jogadores que estão com a interface do Escape. Se o que está acontecendo com a Amanda Armstrong está acontecendo com todos os outros jogadores. Então, o Tony Stark, ele meio que dá um aviso para todo mundo que está jogando para salvar o progresso e se desconectar do Escape. E eles fazem isso, todos os jogadores. Só que depois surge aqueles jogadores que o controlador estava fazendo entrar dentro do Escape. E todo mundo fica se perguntando, nossa, quem fez esses jogadores que foram banidos entrarem de novo? E no telão onde eles estavam vendo, né, é um clássico de um vilão, surge o controlador falando que foi ele.
E o mais interessante nessa cena é que o Tony Stark, ele fala meio que, nossa, o controlador, quem iria prever isso? E ele tem um botão lá perto dessa tela que ele aperta e nesse botão está escrito nada mais nada menos que grande botão vermelho para estragar os planos do controlador. E eu basicamente achei isso bem interessante e esse botão revela a localização do controlador que estava lá em New Jersey. Mas antes de ir para Nova Jersey, o Homem de Ferro baixa a Ilha da Sexta-feira dentro dele, apesar da Sexta-feira não querer muito, e ele fala para Jocasta ir falar com o Homem-Máquina, para o Homem-Máquina poder entrar no Escape com aquela interface que ele usou lá no volume 2 que eu falei para vocês, aquela interface legal, para ele conseguir entrar dentro do Escape para ajeitar todos esses problemas que estão acontecendo. Então o Homem de Ferro, a Vespa e o Mantícora vão para Nova Jersey e chegando lá, eles encontram uma base da Bantrônica, né? Que é a Bantrônica é liderada pela Susan Ben. E eles encontram vários drones lá. E então o controlador aparece e ele fala que ele está tornando a realidade virtual do Tony Stark em uma coisa real. Porque o que é que ele está fazendo? Aqueles drones estão entregando armas de verdade para os jogadores do mundo real. E os jogadores começam a machucar pessoas no mundo real, pensando que estão machucando pessoas em um jogo. E é desse jeito que acaba esse quadrinho. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like para não esquecer depois. E também ative o sininho para não perder as notificações, porque eu vou estar postando toda essa fase do Homem de Ferro. Coloque nos comentários se você está gostando da forma que eu estou contando essa história, se gostaram dessa nova forma que eu estou contando a história, olhando diretamente para a câmera, falando com vocês. E quem já leu esse quadrinho, coloque nos comentários se eu expliquei bem, se faltou eu falar alguma coisa aqui. E eu vou estar deixando aqui um botãozinho para você se inscrever e um botão para você clicar nele e você vai na playlist de todos os vídeos que eu já fiz sobre essa série do Homem de Ferro, para você assistir os vídeos anteriores. E não percam o próximo vídeo que eu vou lançar também. Muito obrigado por assistirem, até a próxima. E antes disso, compartilha esse vídeo aqui para os seus amigos ou amigas que querem saber essa história do Homem de Ferro, que vai me ajudar bastante. Muito obrigado por assistirem, até a próxima. Tchau, nerds!